Olá, tudo bem, meus queridos alunos aqui do curso Gramática com Marcelo Marques? O nosso módulo de agora vai ser verbos e o que você precisa exatamente saber sobre verbos. Você sabe que verbo é uma classe gramatical, certo? Que vai atribuir ações, estados ou ligação, para um determinado contexto. Muito bem, eu preciso saber primeiramente do verbo que o verbo possui uma coisa chamada de radical, certo? O que é o radical? Eu coloquei como 3 exemplos, tá? Os verbos cantar, vender e partir. O verbo cantar, preste bastante atenção aqui, o verbo cantar termina em ar. Perceba aí que eu circulei o ar. Vender, o segundo verbo, eu vou circular a terminação er. E partir, eu vou circular a terminação ir. O que sobrou aqui de cantar, vender e partir? Sobrou cante, sobrou vende e sobrou parte. Isto é o radical de um verbo, ou seja, você vai pegar a famosa terminação, as quais chamamos de desinências verbais, e o que sobrar vai ser o radical. Essa é a nossa primeira dica para entendermos efetivamente o que é verbo. Tranquilos? Ótimo! Vogal temática. Vogal temática é exatamente isso que eu acabei de circular aqui, ó. O A, o E e o I são vogais temáticas verbais. O que vem a ser essas vogais temáticas verbais? Elas vão servir efetivamente para 2 situações quando a gente estuda um verbo. Primeiramente, ela vai servir para indicar qual conjugação este verbo pertence. Ar pertence à primeira conjugação do verbo. O er pertence à segunda conjugação de um verbo. E o ir pertence à terceira conjugação de um verbo. Aí você vai parar e perguntar assim: professor, e esse R que sobrou aqui? Este R que sobrou, a gente vai chamar isso de desinência verbal, ou seja, essa desinência verbal, nós vamos chamar de desinência verbal de infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é o nome do verbo que você encontrou aqui. Cantar é o nome de um verbo. Vender é o nome de um verbo. Partir é o nome de um verbo. Ou seja, quando eu digo cantar, estudar, falar, certo? Amar, são verbos de primeira conjugação. Quando eu falo assim, os verbos vender, beber, comer, são verbos de segunda conjugação. E os verbos partir, cair, fugir, certo? São verbos de terceira conjugação. Mas para que serve essas conjugações verbais, professor Marcelo? Vai servir exatamente para você seguir o modelo próprio de conjugação desses verbos. Cada verbo tem o seu modelo próprio para a conjugação. Todos os verbos regulares terminados em ar seguem um paradigma. Todos os verbos terminados em er, regulares, seguem um paradigma. E todos os verbos terminados em ir regulares também vão seguir um paradigma. Ao passo que os irregulares também vão seguir os seus paradigmas. O que é paradigma? Padrões, certo? E aí quando você tem essa noção de padrões de conjugações de verbo, você não erra mais as conjugações verbais. Outro detalhe, vai servir para se acoplar ao radical e formar o tema. Ou seja, o que é tema? Tema é a junção que eu vou ter do verbo. Vamos pegar o verbo cantar. Qual é o radical? Cante. Então vou pegar aqui, ó. Cante mais vogal temática a é igual a cantar. Então isto é o tema. Vamos pegar o verbo vender, cujo radical é vende. Mais a vogal temática e é igual vende. Vogal temática e se juntou ao radical, formou o tema, vende. Vou pegar agora o partir, cujo radical é parte. Então tá aqui, ó. Parte mais i é igual a parte. Formei o quê? Um tema.
Esse tema, na verdade, ele vai servir para ficar preparados para receber as outras desinências verbais. Por exemplo, se eu pegar agora para a gente perceber o seguinte, ó, canta, mais, vá, mais, mos. O que aconteceu? Agora eu vou acentuar aqui, né? Por quê? Porque agora eu tenho uma proparoxítona, enfim, e eu fiz uma conjugação de um verbo. Então, quando eu quero saber que o verbo cantávamos, qual tempo e modo que se encontra o verbo cantávamos? Eu tenho o tema, beleza? Eu tenho o vá, que eu vou chamar de desinência modo temporal, e eu tenho mos, que eu vou chamar de desinência número pessoal. O que é uma desinência? A palavra desinência é popularmente conhecida como terminação de um verbo, ou seja, essa terminação de um verbo, esse morfema, o qual chamamos, né? Esse morfema gramatical, o qual chamamos, ele vai me dar aqui, ó, tá vendo esse M e esse T? Esse M significa modo, ou seja, ele vai me dar o modo que esse verbo se encontra e o tempo em que esse verbo se encontra. Cantávamos está no modo indicativo e o tempo pretérito imperfeito, ou seja, ele vai mostrar para mim que ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo. E quanto ao DNP, que é a desinência número pessoa, ele vai mostrar para mim, número, falou em singular e plural, né? O número está no plural. Como que eu sei que está no plural? Justamente por essa finalização, por essa terminação mos, ou seja, que vai indicar que está na primeira pessoa do plural, ou seja, nós cantávamos. Então aí eu consigo identificar a pessoa gramatical pela desinência mos, se está no singular, se está no plural, eu consigo identificar qual tempo e modo que ele se encontra. Isso são as desinências verbais, tá certo? Então as desinências verbais, elas vão ter essa função. Aqui eu dei um exemplo de pretérito imperfeito. Imagine, vamos agora imaginar o mesmo verbo cantar dessa forma, ó. Cante, mais a, mais se, mais mos. Se eu juntar isso aqui, eu vou formar cantássemos. Cante é o radical, A é a minha vogal temática, C é a minha desinência de modo temporal e mos é a minha desinência número pessoa, ou seja, pessoal. O modo aqui já está no modo subjuntivo e o tempo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o mos, o número aqui é plural e a pessoa é a primeira pessoa do plural. Ou seja, eu bato o olho nesse verbo, eu consigo identificar que ele está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, sobretudo no tempo simples. Isso vai servir para você ter ideia, noção de qualquer outro verbo terminado em er e terminado em ir, tá certo? Ou seja, de segunda e de terceira conjugação. E um detalhe importante, o verbo por é o único verbo na língua portuguesa que é terminado em or, mas que segue o padrão da segunda conjugação, porque ele vem lá do latim de ponere, poere, poer, que pela seu processo de gramaticalização, ele virou o verbo por, com acento circunflexo, que é para diferenciar da preposição por. Nunca se esqueça disso. Tá certo? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, chame a gente aí no WhatsApp, chame a gente aí via e-mail e mande as suas dúvidas para cá. Então é isso, galera, ó. Primeira coisa que eu preciso saber de verbo, né, está aqui. Eu também não posso jamais esquecer que um verbo, no caso, ele também tem os seus tempos, né? Vamos pensar aqui na questão do tempo do verbo. Tempo, nós temos o tempo presente, nós temos o tempo do pretérito e nós temos o tempo futuro. Esse é o tempo do verbo. Só que o tempo do presente, eu vou ter o modo, né? Ou seja, vamos pensar aqui no modo, ó. Então eu tenho aqui o presente do modo indicativo e eu tenho o presente do modo
subjuntivo. Qual a diferença do presente do indicativo e do subjuntivo? O indicativo expressa certeza, o subjuntivo expressa incerteza, um fato hipotético, beleza? Pretérito, nós temos o pretérito perfeito do indicativo, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo, nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo, certo? Mas lembrando que o indicativo ele vai expressar aí, vai nos dar uma ideia de certeza. Mas também nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, em que vai expressar aí uma ideia de hipótese, uma ideia hipotética. Nós temos aqui, no caso, o futuro, porque o pretérito no tempo simples é só ter o pretérito imperfeito subjuntivo, tá certo? Agora vamos ver aqui o futuro, ok? Olha lá, futuro. O futuro nós temos o futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e o futuro do subjuntivo, tá? Reforçando, indicativo nos dá a ideia de certeza, subjuntivo nos dá a ideia de uma dúvida, um fator hipotético, tá certo? No caso, duvidoso. Muito bem, então quando eu tenho essa noção, eu já consigo perceber o estudo dos verbos de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Tudo bem até aí? Então tá lá, no radical, vogal temática, a desinência de infinitivo, que vai indicar o que o meu verbo está no modo infinitivo, uma das formas nominais, Lembrando disso, eu tenho que pensar que nós temos 3 formas nominais dos verbos. Olha aí, vamos acrescentar aqui 3 formas nominais. As formas nominais de um verbo são infinitivo, que é dividido em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Qual é a diferença disso? Infinitivo pessoal é o infinitivo que me dá o pessoal é o que me dá sujeito. Impessoal é o nome do verbo, certo? Cantar, infinitivo impessoal. Cantarem eles aos meus ouvidos, cantarem eles, infinitivo pessoal, eu tenho sujeito aí, tá certo? Nós temos também o particípio, que são os famosos terminados em ado ou ido, e também nós temos o gerúndio, terminados em NDO. Gente, mais um detalhe super importante quanto a essas formas nominais aqui, certo? Um verbo no infinitivo, ele sempre vai, gramaticalmente falando, ele vai nos passar aqui uma função de substantivo, tá? Nunca se esqueça disso. O particípio, ele sempre vai nos dar uma ideia de adjetivo. Vai ter uma função de adjetivo, uma função morfológica. E o gerúndio, ele vai me dar aí uma ideia da classe morfológica de advérbio, tá certo? Olha que interessante nesse pequeno espaço, desse momento da nossa videoaula de hoje, certo? Olha lá, radical, famosa raiz da palavra. Peguei 3 verbos para vocês perceberem como que você encontra o radical. Vogal temática, 2 coisas para vogal temática. Achar qual é a conjugação a que pertence o verbo, ou a terminação R é a desinência de infinitivo, infinitivo pessoal porque tenho pessoa, tenho sujeito, o impessoal é o nome do verbo e tem como função gramatical todos os infinitivos um substantivo, já pegando o gancho, o particípio um adjetivo e o gerúndio com função morfológica de
advérbio, tá certo? O tema é a junção de um radical mais a minha vogal temática, onde eu formo o tema. Para que serve o tema? O tema serve justamente para se juntar, né? Ou seja, ele fica preparado para receber as outras desinências, para eu saber que tempo e modo que se encontra determinado verbo e também o número e pessoa em que se encontra determinado verbo, certo? As desinências verbais, aqui coloquei dois exemplos, né? O pretérito imperfeito do modo indicativo e do modo subjuntivo. Tempo verbal do tempo simples, presente, pretérito e futuro. Modo indicativo, modo subjuntivo. E o modo imperativo, professor? Como que fica o modo imperativo? O modo imperativo, ele expressa uma certeza, um pedido, um conselho, uma súplica, certo? Isso confunde muito às vezes com o subjuntivo, dependendo do contexto. Tem que prestar bastante atenção nisso daí, certo? Então, cuida tu. Cuide você, né? Cuida do teu cachorro, cuide do seu cachorro. Então tem que ter uma uniformidade do pronome com o verbo, enfim, nós vamos estudando isso aí aos poucos, tá certo?